Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. O traficante Alan Araújo de Souza, de 21 anos, foi preso em flagrante em Ponta Porã após uma equipe da Polícia Militar interceptar o carro que ele dirigia na MS 164. Os policiais desconfiaram do veículo, que tinha os vidros totalmente cobertos por película. Em seu interior foram encontrados 208 quilos de maconha, que seriam entregues em Campo Grande. Ele afirmou que receberia R$5 mil pelo transporte da droga. E a Polícia Militar iniciou há pouco uma operação no bairro Moreninhas, aqui em Campo Grande. A ação foi deflagrada por causa de um atentado mal sucedido ocorrido na noite de ontem contra o posto policial do bairro. 2 homens em uma moto jogaram uma granada que não explodiu na porta do posto. O artefato foi detonado pela polícia. Agora à tarde, o Comando-Geral da PM emitiu nota tranquilizando a população e descartando a possibilidade de qualquer tipo de ligação com os ataques promovidos pelo PCC, o primeiro comando da capital em São Paulo e Santa Catarina. O comando ainda afirma que o setor de inteligência da Polícia do Estado vem trabalhando 24 horas e até o momento nada foi constatado com relação às ações de facções criminosas. A PM afirma que a operação desta tarde nas Moreninhas é rotineira e continuará sendo realizada nos demais bairros da capital. O prefeito de Campo Grande, Nelson Trade Filho, inaugurou hoje o aterro sanitário de Campo Grande. A intenção é que o antigo lixão seja totalmente desativado até o final do ano. Após polêmicas e impasses na Justiça, o aterro sanitário começou a funcionar. A inauguração foi feita na manhã de hoje. Neste aterro, os catadores não podem entrar. As obras no local tinham sido impedidas por decisão da Justiça a pedido do Ministério Público, que alegou algumas irregularidades. Entre elas, substituição das mantas do solo de 2 milímetros para 1,5 milímetro, adequação de licença ambiental ao contrato de modo irregular e indevido, além da constatação da conclusão de apenas 42% da obra, incompatível com a porcentagem dos valores já repassados, que somavam 80%. A Justiça fez uma liminar impedindo as obras no local, que foi suspensa ontem por uma liminar que autoriza o funcionamento do aterro. O prefeito Nelson Trade Filho espera que o Ministério não recorra da decisão. Apesar de termos um capítulo na lei específico que diz que o município só tem a obrigação de coletar e dar o destino final das unidades de saúde mantidas pelo município, hoje eu tenho uma decisão judicial que me obriga a fazer a coleta dos hospitais particulares do Estado e da União por mais 6 meses. E assim será feito. A advogada do Sindicato dos Hospitais Particulares aproveitou a presença do prefeito para confirmar se será feita a coleta dos lixos nos hospitais durante 6 meses, como determinou a Justiça, e aproveitou para esclarecer dúvidas sobre algumas taxas. Além de perguntar se ele ia manter a decisão da Justiça, pedir uma audiência com os responsáveis, com ele, foi o que nós conseguimos. Ele pediu para ligar para o procurador, para a gente estar agendando uma reunião, para a gente começar a discutir o problema do pagamento da taxa, se vai ser cobrado, se vai ser possível pagar, se não vai ser possível pagar, se está realmente, qual é o percentual que está dentro do IPTU, qual é o percentual que está dentro do ISS, porque daí nós vamos levantar custos e, inclusive, detectando isso, nós vamos pedir um abatimento do que vai ser cobrado. O prefeito foi enfático ao responder. Espero que sim, porque o ponto elencado que fez com que ele apresentasse a ação e que ela fosse acolhida pela primeira instância foram irregularidades apresentadas em um laudo da Funasa de outubro de 2012. Essas irregularidades foram todas sanadas. A obra está 100% concluída, atestada e comprovada, não só pela Funasa, como também pela CGU, que aqui veio e fez uma inspeção. O novo aterro será responsável pelo tratamento de 750 toneladas de lixo que são geradas por dia na capital. Em frente ao local, funcionará a usina de processamento de lixo, onde será realizada a coleta seletiva dos resíduos e abrigará os antigos catadores do lixão, que será desativado até o Natal.
Os lojistas da capital estão otimistas com as vendas deste final de ano. Pesquisas realizadas pela Federação do Comércio apontam que os lucros devem crescer 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Com a proximidade do Natal, o Estado deve receber 703 milhões em compras neste período. Na capital, o valor médio estimado em presente será de R$ 132, o que vai injetar na economia mais de R$ 50 mil em compras. Mas, segundo pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Turismo e de Serviços de Mato Grosso do Sul, boa parte do dinheiro recebido com 13º pela população será para pagar contas em atraso, o que representa 12%. 14% preferem poupar para as contas do início de 2013 e outros 12% afirmaram que vão guardar o dinheiro para no próximo ano adquirir bens como um carro ou um apartamento. Como é o caso de seu Figueiredo, que este ano não vai gastar em presentes, pois pretende realizar o sonho de comprar o primeiro carro. Na realidade, a gente sempre procura pensar em gastar, porque geralmente no decorrer do ano você não consegue fazer o que pretendia, e esse dinheiro, quando vem, aí você analisa para gastar. No meu caso, eu vou guardar. Tá? Vai guardar para comprar bens mais duráveis? Bens que eu pretendia tê-los antes e não consegui, e com certeza agora eu vou começar a guardar para obtê-lo. Já outras pessoas pretendem gastar em presentes para familiares e também poupar um pouco. Guardar mais um pouco, é certo, né? Guardar um pouco, senão fica difícil. Vou fazer investimentos com presentes, utensílios, móveis, vou investir, né? Porque tem que investir, dinheiro na mão é vendaval, vamos investir, né? Guardar para fazer outras coisas, pagar a conta. Para José Francisco, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais da Anhanguera, hoje o consumidor está mais consciente, mais educado financeiramente. Há um aumento da educação econômica e financeira das pessoas. Ele tem um recurso que ele recebe, esse final do ano vem uma parcela interessante de 13º, mais seu salário, ele vai às compras de Natal, mas ele quer comprar à vista, com desconto e poucas parcelas. Isso são indicações de que ele não quer endividar, ele não quer aumentar o seu endividamento, ele quer fazer alguma coisa da sua vida econômica mais interessante. Ainda segundo a pesquisa, 70% dos consumidores pretende fazer suas compras à vista, pagando em dinheiro, cartão de débito ou cheque. O cartão de crédito é a opção de apenas 20% dos consumidores que vão às compras neste período. Já entre os itens favoritos entre os consumidores para presentear estão as roupas, com 17% da preferência, perfumaria e calçados com 13%, eletroeletrônicos com 8%, seguidos de viagens e celulares com 7%. E a alta do dólar não deve influenciar as compras neste Natal. Não, porque o dólar está estável, ele não tem muita influência, principalmente se você falar isso do outro lado. O único que vai afetar alguma coisa seria no caso de Ponta Porã, que aqui no Mato Grosso do Sul é onde as pessoas vão comprar do lado. Assim mesmo, lá o brasileiro vai comprar mais do lado do Brasil, quase que 66%, vão comprar em Ponta Porã e outros 34% só que vão comprar no país vizinho. Isso aí é principalmente lá em Ponta Porã que tem essa característica. Já nos outros pontos do estado, como o caso de Campo Grande e nos outros lugares das regiões do Brasil Norte do estado, ou mesmo no Bolsão, eles vão comprar nas suas respectivas lojas. Alguns comerciantes da capital esperam que os consumidores este ano gastem um pouco mais em relação ao ano passado. A gente tá aguardando, né, o público, porque até agora ainda não teve aquele impacto nas vendas, mas a nossa expectativa é boa. Nós estamos bem preparados, né, então estamos esperando agora esse 13º que ele seja muito bem-vindo para dar uma aquecida maior nas nossas vendas. E no próximo bloco você confere os fatos internacionais. Nós já voltamos.
E agora os fatos nacionais. A CPI do tráfico de pessoas ouviu os advogados das famílias que recebem a guarda provisória de 5 crianças. As crianças foram levadas para Campinas e Indaiatuba, em São Paulo, sem autorização dos pais. O juiz Luiz Roberto Capio, de Monte Santo, determinou que as crianças voltem a viver com os pais biológicos. As famílias paulistas que receberam as crianças de Monte Santo enviaram 2 advogados para prestar esclarecimentos à CPI. Eles disseram que ainda vão estudar a decisão do juiz Luiz Roberto Capio, que determinou o retorno dos menores à família biológica no interior da Bahia. Praticamente certo que as famílias vão recorrer dessa decisão. Essas crianças podem sim voltar para a mãe? Pode, claro que pode. Não se está dizendo que ela não tenha esse direito, mas tem que se ver em que condição elas vão voltar, de que forma elas vão voltar e por que elas saíram. A advogada explicou que as crianças ainda estão em processo de adoção. As famílias de São Paulo receberam a guarda provisória, determinada por uma medida protetiva. Segundo ela, o Ministério Público pediu o afastamento dos menores de seus pais biológicos depois de receber denúncias de negligência. Existem relatórios, existem informações que dão conta do risco que essas crianças estavam expostas. A menina mais nova, de então 2 meses de idade, ela estava com sérios problemas de saúde. Ela tinha desidratação, desinteria e desnutrição. A relatora considerou estranha tanta coincidência. Nós temos uma personagem, que é uma senhora Carmen, que não é da região, que visita a região há 4 anos, sempre em torno da adoção de crianças. Ela intermedia de alguma maneira, porque a razão pela qual essa criança é identificada é justamente pela denúncia da senhora Carmen. Uma mera coincidência ou não? Os senadores também criticaram a rapidez do processo. A advogada admitiu que 2 famílias de São Paulo receberam as crianças, mesmo sem ter o cadastro finalizado. Há uma suspeita forte de que naquela região exista uma quadrilha de adoções ilegais. O plenário aprovou a medida provisória que libera 676 milhões de reais para os municípios atingidos pela seca. A maior parte dos recursos será destinada à aquisição de alimentos, entrega de cestas básicas e aquecimento de água por meio de carros-pipa. São 676 milhões de reais para atender municípios atingidos pela seca, especialmente na região do semiárido nordestino. Parte desses recursos servirão para socorrer famílias com renda de até 2 salários mínimos mensais que perderam a produção por causa da seca. A MP segue agora para análise do Senado Federal. Logo depois da votação dessa medida provisória, Sandra, a sessão do plenário aqui da Câmara foi encerrada para que a presidente em exercício, deputada Rose de Freitas, pudesse ir ao Senado conversar com o presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, a respeito de uma reclamação feita hoje por uma série de deputados. Eles reclamavam de uma decisão tomada por José Sarney que teria dito que líderes e vice-líderes não poderiam manter suas prerrogativas durante as reuniões das comissões mistas para análise de medidas provisórias. São prerrogativas como pedir verificação de quórum e falar a qualquer momento durante a reunião. O deputado Paulderney Avelino, vice-líder do DEM, foi um dos mais indignados com essa decisão e, inclusive, ameaçou com a obstrução. Este ofício não foi dado publicidade. Este ofício não foi sequer lido no plenário do Senado ou no plenário do Congresso Nacional, revogando o direito dos líderes de pedir verificação nas comissões mistas que são constituídas pelas 2 casas. Neste momento, está sendo colocada em risco a igualdade das 2 casas, está sendo colocada em risco a figura do líder, que em qualquer situação, protegido pelo regimento, pode pedir verificação. A presidente em exercício da Câmara, que é vice-presidente do Congresso Nacional, irá ter com o senador José Sarney para revogar. Caso contrário, se não houver a revogação, estão suspensas todas as votações.
Mas a presidente em exercício, deputada Rose de Freitas, já teve a reunião com o senador José Sarney e, segundo ela, Sarney explicou que foi tudo um grande mal-entendido, que essa decisão dele, esse ofício, na verdade, explicava como se dava as prerrogativas dos líderes e vice-líderes nas sessões do Congresso Nacional e não das comissões mistas para análise de medidas provisórias. Ou seja, a obstrução não deve ser mantida de acordo com o que foi explicado pela deputada Rose de Freitas. Com relação a uma proposta polêmica, cuja votação é muito aguardada, a proposta que acaba com o fator previdenciário, um cálculo que acaba diminuindo o valor da aposentadoria. Hoje quem falou sobre esse assunto foi o líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha. Segundo ele, o governo realmente não quer votar a proposta ainda neste ano. O governo nesse momento é contra, primeiro porque abre a possibilidade na proposta tal como ela está, de haver milhões de ações na justiça. Isso significa que o Tesouro Nacional, enfim, tenha que viabilizar uma eventual devolução de 70 bilhões de reais, porque somando-se todas as aposentadorias a partir de 2000 e levando-se em conta até 2013 esse é o valor, há uma preocupação, portanto, quanto a uma avalanche de ações na justiça. Da mesma maneira, o governo tem que administrar o país fazendo com que o justo caiba também naquilo que é o orçamento. E aí nós temos uma crise internacional, o governo está priorizando geração de empregos, distribuição de renda, enfim. Para este ano, não está no horizonte do governo votar o fator previdenciário. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, já tinha dito na semana passada que não valia a pena pautar o fim do fator previdenciário se não houvesse acordo com o governo, pois não valia a pena votar essa proposta para que depois fosse vetada. Amanhã, os líderes devem decidir novos projetos para serem votados pelo plenário ainda nesta quarta-feira. Entre as várias possibilidades estão a proposta que cria o Marco Civil da Internet e o projeto que inclui algumas práticas relacionadas à pedofilia entre os crimes hediondos. Eu transmiti uma informação errada, liberação de verbas para a seca, para distribuição de cestas básicas e abastecimento de água através de carros-pipa. Desculpe. O Comitê de Obras Irregulares realizou uma audiência para ouvir os gestores responsáveis pelas obras que, de acordo com o Tribunal de Contas da União, não devem receber repasses do orçamento no ano que vem. A audiência foi realizada após uma série de reuniões técnicas para que deputados e senadores recebessem informações atualizadas antes de decidir se haverá ou não cortes de recursos. De um lado, o Tribunal de Contas da União, que notificou 22 obras por graves indícios de irregularidades. Os problemas mais comuns são sobrepreço e defeitos no projeto básico, o que gera atraso na entrega da obra e também impede um cálculo real dos seus custos. O tribunal defende que essas obras sejam paralisadas. Do outro lado estão os gestores, a Valec, responsável pelas ferrovias Norte-Sul e Oeste-Leste, a Funasa, responsável por obras de saneamento e abastecimento, e o DENIT, responsável por rodovias e portos. Todos esses órgãos tiveram obras notificadas pelo TCU. E seus gestores vieram mostrar o que tem feito para corrigir os problemas. Em alguns casos, eles também defenderam a continuação das obras, devido aos possíveis prejuízos causados pela paralisação. Entre esses dois lados está o Congresso Nacional, a quem cabe confirmar as indicações feitas pelo TCU e impedir o repasse de recursos do orçamento de 2013 para essas obras. As audiências ajudam a deputados e senadores a tomarem essa decisão, mas é difícil chegar a um consenso. Até que ponto, para fazer uma determinada correção e um ajuste, é preciso que uma obra pare. Ou se é possível que o Congresso Nacional tome outras medidas que preserve o bom uso do dinheiro público, né, o cuidado com a execução do projeto, mas não obrigatoriamente com a obra paralisada. Não podemos permitir que, em nome de dúvidas ou de divergências, sempre o país tenha que arcar com custos que às vezes dobram, triplicam. É só você olhar os grandes casos de obras em aeroportos, rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas, projetos de irrigação. Nós temos uma memória enorme para demonstrar que a cautela é a melhor posição.
A situação do sistema carcerário no país foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Um seminário reuniu deputados, autoridades e representantes da sociedade envolvidos com o tema. Os deputados fizeram um balanço das medidas tomadas depois que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário viajou pelo país em 2009 e verificou as condições dos presídios. Nós aprovamos leis que reduz pena pelo trabalho e pelo estudo. Nós aprovamos as medidas cautelares que priorizam outras medidas, não a prisão. Nós aprovamos a lei do monitoramento eletrônico. Nós aprovamos uma série de leis. O que falta é o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública cumprir sua parte. Para resolver a superlotação das cadeias, um dos problemas apontados no relatório da CPI, os estados precisam pressionar o governo federal a construir mais presídios. Opinião do representante do Conselho Nacional de Secretários de Administração Penitenciária. Muitos estados dependem fundamentalmente dos recursos que a União arrecada através do Fundo Penitenciário Nacional para que elas possam construir estabelecimentos penais. O problema é complexo, nós temos que avançar na questão da arquitetura prisional, coisa que nós já fizemos, tem uma resolução nova do Conselho Nacional de Política Criminal do Ministério da Justiça, nós temos projetos piloto lá no Departamento Penitenciário Nacional. Também temos a qualificação dos servidores, nós temos muitos problemas, tem unidades que não são medievais, tem unidades que são medievais, então nós não podemos colocá-las todas no mesmo patamar. Já os municípios poderiam ter uma atuação importante junto às famílias dos detentos e investir na reintegração à sociedade de quem já cumpriu a pena, diz a deputada Érica Cocai. Os familiares são tratados como se fossem sentenciados também e é preciso, inclusive, ter uma política de diálogo, políticas públicas para os familiares, porque ela vai se refletir, inclusive na política para aquele que está em restrição de liberdade. Então, políticas para os familiares, políticas para os egressos, elas podem e devem, penso eu, ser assumidas pelo município. E o presidente da Comissão de Direitos... Você confere uma entrevista com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. E agora as informações sobre o tempo. A quinta-feira promete ser ensolarada em Campo Grande, com temperaturas em elevação e aumento de nuvens no período da manhã. Devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. Confira agora a previsão do tempo para 5 capitais para esta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal iniciou na semana passada a Operação Divisa, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, entre outros crimes. Agora há pouco eu conversei com o inspetor Ciro Ferreira, que também comentou as ações que irão intensificar o policiamento nos trechos federais neste final de ano.
A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul realiza constantemente um trabalho de fiscalização e combate ao crime na fronteira. Esse trabalho vem sendo intensificado com a Operação Divisa, iniciado no último dia 19 de novembro. E para falar sobre este trabalho, eu converso agora com o inspetor Ciro Vieira Ferreira. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela sua entrevista. Primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse o que é a Operação Divisa. Olha, a Polícia Rodoviária Federal, de forma sistemática, já desenvolve várias ações de combate à criminalidade, né, na faixa de fronteira. E já há algum tempo vimos também a necessidade de reforçar nas divisas com os outros estados, justamente para também dar uma resposta, porque nós consideramos o estado como um estado fronteiriço. Então não adianta só atuar só na faixa de fronteira, temos que atuar em todo o estado e também, principalmente nas divisas. Esse trabalho da operação é somente nas divisas, no caso, com Bolívia e Paraguai, ou em outras cidades também que não fazem divisa com estes países? Olha, nós atuamos em toda a faixa de fronteira, né, com o Paraguai, com a Bolívia e atualmente com os estados vizinhos, né, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e Paraná. E esse trabalho que teve início há pouco mais de 10 dias, qual o resultado que vem sendo obtido? Olha, já temos tido algumas apreensões, né, de drogas que iriam para o estado de São Paulo, armas, enfim, são vários os resultados aí em razão dessa fiscalização. Não só na divisa, mas também na fronteira. Na sua avaliação, qual a importância desse trabalho, dessa fiscalização um pouco mais intensa na faixa de fronteira? Olha, nós temos uma necessidade muito grande, né, de barrar esses ilícitos que entram no país, passando pelo Mato Grosso do Sul. Então o esforço da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com os demais órgãos de fiscalização, os órgãos de segurança pública, nós temos conseguido bons resultados. E se faz necessário justamente para que evite desses crimes que cheguem nos grandes centros e aí fomentem outros tipos de criminalidade, outros tipos de ações criminosas. A chegada do final do ano se aproximando, neste caso, a atenção tem que ser um pouco mais redobrada na fronteira? Com certeza, a Polícia Rodoviária Federal já tem preparado aí todo um reforço nessas operações, nessas fiscalizações na fronteira e também nas divisas. No caso, a Polícia Rodoviária Federal, como o senhor mesmo disse, já realiza um trabalho constante de fiscalização, mas houve uma determinação do governo federal para que fosse intensificado o trabalho de fiscalização, foi isso? Olha, nós tivemos aí um entendimento do governo federal, né, através do Ministério da Justiça, dos departamentos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, uma ação conjunta com o estado de São Paulo, em função da crise que nós nos encontramos lá. E esse reforço também, o nosso departamento de Polícia Rodoviária determinou que as outras superintendências que fazem divisa com o estado de São Paulo também intensificassem aí a fiscalização nessas divisas, justamente para auxiliar ainda mais o combate à criminalidade naquele estado. No caso, esse combate mais intenso é para evitar que facções criminosas entrem no nosso estado, seria isso? Todo o trabalho de fiscalização, né, não só de combate ao que está saindo do estado, ou que está entrando no país, mas também a toda a movimentação da criminalidade no país, né? Com certeza vamos estar auxiliando aí, evitando esse tipo de trânsito desses infratores. Comumente, o que é mais comum encontrar na fronteira? São drogas, armamentos? O que é mais comum? O tráfico, no caso de o contrabando de produtos, de compras de produtos ilegais da fronteira? Hoje nós temos o tráfico de drogas, né? Contrabando, descaminho, temos o tráfico de armas, enfim, são vários os crimes transfronteiriços aí. Também detectamos muito veículos que são roubados no país, que tentam adentrar nos países vizinhos, muitas vezes para ser trocados por droga ou por armas, enfim. Então todo um trabalho não só de combater o que entra de ilícito, mas também o que está saindo para favorecer ou para ser trocado por qualquer tipo de ilícito lá no país vizinho. O que muitas pessoas não sabem é que a Polícia Rodoviária Federal também realiza um trabalho muito importante de colaborar no combate à prostituição, principalmente a prostituição infantil nas estradas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse trabalho tão importante. Nós fazemos um monitoramento de pontos vulneráveis ao longo das rodovias, né, que possam ser utilizados ou estejam favorecendo esse tipo de crime, né, contra as crianças, de exploração sexual.
nós fazemos esse monitoramento constantemente, anualmente, mensalmente, justamente para evitar qualquer tipo de abuso com relação às crianças, aos adolescentes. Agora, voltando um pouco à Operação Divisa, ela tem um prazo para ser realizada? Até quando vai? Não temos um prazo específico para terminar. Como eu disse, é uma operação já sistemática da polícia que atua na fronteira, na divisa, assim, de forma sincronizada, a fim de realmente melhorar os resultados e trazer uma maior segurança para a sociedade sul-mato-grossense. Quantos homens estão envolvidos nesta operação? Olha, nós temos aí, além do efetivo regular da superintendência, temos um incremento de efetivo de outras regionais também, até para a Operação Sentinela e a Operação Divisas, em torno de mais ou menos 300 homens aí dia. E já adiantando, final do ano, agora para as festas de final de ano, alguma operação em especial? Nós temos além do reforço do combate à criminalidade, nós temos o reforço da fiscalização de trânsito, para que nós consigamos aí reduzir o número de acidentes, de mortos e feridos nas rodovias federais. Certo. Eu acabei de conversar com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ciro Vieira Ferreira, que nos falou sobre a Operação Divisa, que é realizada na das fronteiras da divisa de Mato Grosso do Sul, tanto com outros estados quanto com outros países. Mais uma vez, obrigada pela sua entrevista e uma boa tarde. E o RBV News Edição Tarde termina aqui. Nós voltamos amanhã com a nossa primeira edição a partir das 11 horas da manhã. Para você, uma boa noite.